Olá, vamos para a nossa aula de hoje? Qual o nosso tema? Tag Questions. E aí, vamos ver o que significa isso, como formamos, exemplos e tudo mais? Vamos lá. O que é o Tag Question? Em inglês, corresponde a uma pergunta feita no final de uma oração para confirmar o que você está dizendo, confirmar o que está sendo dito ali. Em nossa língua, no português, isso corresponde àquele famoso né, né? Bem, vamos ver aqui esse exemplo. Aqui nós temos a imagem, não é? E pela imagem, o que nós podemos dizer é: You don't like chocolate, do you? Então, esse do you aqui é o tag question. E se nós formos traduzir para a nossa língua, para o português, como essa frase fica, não é? Como ficaria essa afirmação, essa negação, esse tag question? Como ficaria então? Bem, ficaria: você não gosta de chocolate, né? Então esse né no final aqui, que corresponde ao tag question do inglês, é aquela confirmação do que a gente já sabe, mas a gente quer só confirmar. Então, você não gosta de chocolate, não é? Né? Bem, então vamos estudar? Vamos estudar e saber como é que nós formamos esse tag question, como é que se forma, como é que a gente pode transformar a frase num tag question no final. Bem, as regras são as seguintes. Se a oração estiver na afirmativa, o tag question ele fica na negativa. Então, se a frase afirma, o tag question nega. Já se a oração estiver na negativa, o tag question afirma. Então, se a frase nega, o tag question afirma. É o contrário, é o inverso. Se eu tenho uma oração na afirmativa, eu vou fazer um tag question negando. Se eu tenho uma frase na negativa, eu vou fazer um tag question afirmando. E como é que eu uso para formar o tag question? Como é que eu formo esse tag question em inglês? Como é a formação dele? Ora, se ele é question, é uma pergunta. E a pergunta em inglês, ela é trocada, né? O auxiliar vem para frente do sujeito para dizer, ó, é uma pergunta. Então, o tag question, ele é bem pequenininho. Ele é só aquela confirmação no final. Então, ele só vai ter aqui, ó, o auxiliar. Esse auxiliar corresponde ao auxiliar do tempo que a frase estiver. O pronome correspondente àquele sujeito, aquela pessoa, aquela coisa que a gente estiver falando lá na frase também. E a interrogação. Essa é a ordem. O auxiliar, o pronome e a interrogação. Então, vamos ver isso na prática. Como é que a gente faz isso na prática? Todas essas regras aqui. Vamos lá. Bem, a primeira regra que eu coloquei lá foi que se a oração estiver afirmativa, o tag question fica na negativa. Então, aqui eu tenho 3 orações na afirmativa. Ó. Sarah lives in Japan, Douglas is a doctor e the boys will study here. Então, na primeira frase eu tenho um presente simples. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Se afirma, nega no tag question. Então, eu vou ter que colocar por aqui o auxiliar correspondente a esse tempo verbal, na negativa, e o pronome aqui correspondente a Sarah. Então, como é que fica esse tag question? Você arrisca aí? Arrisca aí para ver se você vai acertar. Qual será o auxiliar e qual será o pronome desse tag question? Vamos ver? Ó, fica doesn't she? Então, Sarah lives in Japan. É uma informação tipo que eu já sei, meio que já sei. Eu só quero confirmar. Sarah lives in Japan. Doesn't she? Então, Sarah mora, vive no Japão. Não é? Ela não mora lá? Não é? Né? Ela mora no Japão, né? Então, esse tag question é só para confirmar aquilo que a gente meio que já sabe, né? Então, Douglas is a doctor. Vamos lá? Eu tenho o verbo to be aqui na afirmativa. Como será que ele vai ficar aqui na negativa? E qual será o pronome correspondente a Douglas? Como é que vai ficar esse tag question? Vamos lá, arrisca aí do lado de lá, escreve aí no caderno e vê se você está acertando, se você está entendendo a matéria. Então, vai ficar como? Is not he? Ok? Então, Douglas is, verbo to be, na afirmativa. O próprio verbo to be, ele já é auxiliar dele mesmo, faz a negativa e a interrogativa. Então, vai ficar is not he? He, porque é Douglas, ele.
então o pronome é he. E esse último exemplo aqui, vamos lá? O futuro com will, essa partícula will, ela já é auxiliar. Então, é ela que vai para cá na negativa. Como é o will na negativa contraída? Porque o tag question tem que ter as formas contraídas, ó, as formas reduzidas. Então, você não coloca o does not, she, is not, he, doesn't, isn't, e assim por diante. Então, qual será a forma, né, reduzida de will na negativa aqui? E qual será o pronome para the boys? E aí, arrisca aí do outro lado, vamos ver qual a resposta. A resposta é won't they. Então, will ficou won't na negativa e o sujeito aqui no plural ficou they, o pronome, ok? Vamos para o segundo tipo de regra, que é, se a oração está na negativa, o tag question fica na afirmativa. Então, o que é que você vai fazer? A negativa é ainda mais fácil, pessoal. Por quê? Toda negativa já vai vir com auxiliar aqui. Então, é só pegar esse auxiliar, que está com a partículazinha aqui, o not, tira o not, para deixar ele afirmando, e coloca o pronome correspondente ao sujeito. Então, todos os auxiliares já vão aparecer aqui, ó. Didn't, can't, aqui wasn't. Então, você já tem um auxiliar pronto. É só você tirar a partícula do not, para ficar afirmando, e colocar o sujeito. Então, Joanna did not come yesterday. Como será que fica aqui, pessoal? Auxiliar afirmativo aqui. E aqui o pronome. Arrisca aí do outro lado, vê se você acertou. Fica did she? Aqui no próximo, ó, qual será aqui a forma que eu vou ter para o tag question dessa frase? We can't swim. Vamos lá? Arrisca aí do outro lado. Então, vai ficar can we? Beleza? Ok? E a última aqui, ó, Pedro wasn't at home. Faz aí sua aposta, como é que vai ficar aqui o tag question. E aí, vê se você acertou. Was he? Então, o que é que aconteceu? O didn't ficou did. O can't ficou can. E o wasn't ficou was. Só foi tirar a partícula do not e colocar os pronomes correspondentes aqui, não é? A cada um dos sujeitos. Então, facílimo, né, galera? Então, o que é que falta? Acabou a matéria? Basicamente é isso. Mas nós temos alguns casos especiais, alguns casos particulares que tem que ter atenção. Vamos ver esses casos particulares? Olha lá. Se a oração estiver na afirmativa, mas for com I am, então o tag question deve ficar aren't I ou am I not. Por quê? Porque o am não tem aquela forma contraída, reduzida com o not. Não existe am not, não existe, tá? Então, as duas formas que você pode usar são essas aqui. Lembrando que a mais usada, a mais comum é essa, aren't I. É a que você mais vai encontrar por aí afora, tá bom? Então, quando tiver I am na afirmativa, como é que você faz o tag question? Aren't I? Ou então, am I not? Beleza? Segundo caso particular, é quando eu tenho o verbo there to be. O verbo there to be é o verbo haver no português, beleza? Então, ele não tem um sujeito. Ele é, né, uma oração sem sujeito. Se ele não tem um sujeito, qual o pronome que eu vou usar lá na frente? O que é que eu vou colocar lá na frente, não é? Para ficar no lugar do pronome he, she, I. Então, vai ser o próprio there, ok? É só inverter. Então, se eu tiver there is, vai ficar is not there, ok? Então, é só inverter. Vocês vão ver nos exemplos daqui a pouquinho. E quando a oração estiver na afirmativa com let's significa vamos. Esse let us é tipo vamos. Então, está se referindo a nós. Quando tiver let's, qual será a forma que eu vou usar para o tag question? Também é gramatical, também tem que estudar isso aqui, tá, galera? Vai ficar sempre o shall we, ok? Então, quando tiver o let's, shall we, beleza? Vamos lá? Mais dois casos particulares, ó. Se a oração estiver na afirmativa do imperativo, o tag question deve ficar will you, ok? Porque o imperativo é tipo, abra a porta, estudem. Quando a gente dá uma ordem, a gente dá ordem para quem? Para você ou para vocês. E o will, por que o will? Porque quando eu dou uma ordem, você irá fazer aquela ação ou não. Então, é futura, é algo que vai acontecer ou não. Então, por isso que a gente usa a partícula will. Will you, ok? Então, quando tiver um imperativo afirmativo, o tag question será will you, ok? E o último caso particular dos que nós temos aqui é tipo, se você tiver uma oração que o formato dela está na afirmativa, mas existe ali dentro alguma palavra de conotação negativa,
Ou seja, palavras que quando você traduz dá a ideia de negação, como never, nunca, né? Então, never, nobody, nothing. Palavras que dão ideia de negação, a frase automaticamente passa a ter a conotação geral negativa. Então, o tag question fica afirmativo, beleza? Então, se tiver uma palavrinha ali dentro da oração de conotação negativa, a frase passa a ter um significado, um sentido negativo. Então, o tag question fica afirmativo. Vamos ver esses casos particulares com os exemplos? Vamos analisar para a gente não ficar só falando aqui? Então, olha lá. Vamos lembrar os casos particulares. Ó, quando eu tenho I am na afirmativa, por que na afirmativa, gente? Porque na negativa vai ter o not aqui. Então é só ficar am I, né? Então não vai ter, é só para afirmativa. Os casos particulares são para aquelas situações em que são diferenciadas. Então não tem como você fazer o tag question meio que normal, beleza? Então, o I am aqui, qual foi a regra que a gente viu? Quando I am está afirmando, como é que fica o tag question? Quem lembra, arrisca aí, vê se você lembra da regra, fica aren't I. Pode também ficar am I not, mas o mais usado é esse aí, aren't I, ok? Então fica aren't I, ok. Quando tem o verbo there to be, né? Então tem esse there aqui na frente. Então there was, there were, né? There is. Então, como é que eu faço o tag question? Eu vou fazer com o próprio there. Então, aqui está na negativa, tira a negação, vai vir para cá o verbo, e o there passa para aqui. Então, como é que vai ficar, galera? Vê aí, fala aí. Ó, were there, tranquilo? Beleza? E o outro aqui, ó, eu tenho let's. Quando eu tenho let's na afirmativa, né? Quando eu tenho a partícula let's aqui, com o verbo, como é que eu vou fazer o tag question? Quem lembra? Fica shall we? Beleza? Vamos para os outros dois casos particulares que ainda temos. Vamos lembrar? Open the door, que é isso aqui, imperativo. Quando eu tenho imperativo, o que é que eu vou fazer lá? Quem lembra? Lembra aí, galera, imperativo eu faço o quê? Ó, will you? Tranquilo? E por último, eu tenho uma frase aparentemente afirmativa, né? Tipo, she drinks, é afirmativa, massa, beleza. Só que eu tenho uma palavrinha aqui no meio que tem uma conotação negativa, porque o never é nunca. Então, deu a ideia de uma negação na frase. She never drinks. Ela nunca bebe. Então, se está negando, né? A oração ela está com sentido negativo. Como é que eu vou fazer, então, aqui o tag question? Quem lembra aqui qual seria o auxiliar do presente simples, né? Como será que fica? Vê aí, galera, anota aí, vê se você acertou. Vai ficar o quê? Does she, beleza? Tranquilo? Então fica o auxiliar do presente simples aqui, que é o does, para he, she, it, não é isso? Afirmando. Por quê? Porque o never tá dando sentido de negação à frase. Ok, gente? Beleza? Bem, vamos fazer mais um treinamento misturado aí, alguns exemplos aí, né? Então, vamos dar uma revisada aí para ver se você lembra. Pega aí a caneta, pega aí um papel e vê se você consegue fazer esses tag questions que estão aqui antes de corrigir comigo. Então, vai lá, ó. Vê aí se a frase está afirmando, se está negando, se é um caso particular. Tá tudo misturado aqui, galera. Vamos ver aí o que é que você lembra. Vamos ver, ó. Aqui, ó, primeira frase. Vamos ver se você vai acertar aí, tá? Ó. Dá pausa se for o caso, tá, gente? Eu vou continuar aqui, você dá uma pausa aí, tenta responder para poder ver minhas respostas. É assim que a gente estuda com vídeo, galera. Então, dá uma pausazinha, responde, dá aquele tempo legal para você responder aí, para você ver se está acertando ou errando, hein? Então, vamos ver. Olha lá. Luiz went to Natal last Monday. O que é que eu tenho aqui no went? Went é o passado do verbo go, então essa frase está no passado. Qual o auxiliar do passado aqui? Se está afirmando, eu vou deixar negando. E qual o pronome de Luiz aqui? Então, auxiliar na negativa, pronome para Luiz vai ficar didn't he, beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Diane won't arrive early. O que é que eu tenho aqui? Won't, que é a negativa já de uma partícula, que é o will, né? E aí eu tenho Diane. Como é que vai ficar aqui? Se nega, afirma. Como é que fica? Will she? Tranquilo? Vamos para o próximo. We don't play tennis. Mais uma vez aqui eu tenho a partícula já da negativa, já está pronta para você. É só tirar a negação. Como é que vai ficar aqui, galera? Do we? Tranquilo? Próxima. She can drive very well. Está afirmando, hein? Como é que vai ficar aqui? Qual o auxiliar aqui? Como é que ele vem para cá? Qual o pronome? Como é que fica essa frase? Can't she? Tranquilo? Vamos lá? Ó, stood to the test. Eu acho que isso aqui é um caso especial, hein? Vamos lembrar aí qual é esse caso?
Eu tenho aqui o quê? Imperativo. Começou com o verbo, tá dando uma ordem. Como é que fica aqui o imperativo, galera? Quem lembra? Will you? Tranquilo? E por último, eu tenho he dances very well. Então, eu tenho aqui o verbo com S, afirmativo. Quem lembra aí o tempo? Qual será o auxiliar que eu vou colocar aqui? Se afirma, nega, então vai ficar o quê? Doesn't she? Tranquilo, gente? Olha lá. Afirmou, negou. Negou, afirmou. Negou, afirmou. Afirmou, negou. Aqui eu tenho imperativo, eu tenho um caso especial. Aqui eu tenho afirmativa, negativa. Então é só saber o auxiliar, é só estudar, praticar, para ver se você, né, sai bem com esse conteúdo aí do Tag Question. Ok, gente? Eu espero que eu tenha ajudado. É isso aí. That's all. Até a próxima, né? Dá um like aí, galera, por favor. Segue, compartilha, tá? E até a próxima. Valeu, gente.